Meus amigos do Forex, essa semana o grande acontecimento ocorreu nessa cidade aqui do Wyoming, nos Estados Unidos, Jackson Hole. Foi lá que o tão aguardado discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, ocorreu na sexta-feira e isso mexeu com os mercados. Acompanha comigo. Começando com o euro sobre o dólar. Tivemos uma semana, os últimos 5 dias, em que o preço, na verdade, ele não sai muito do lugar. Passa a semana caindo, não numa queda tão forte, e na sexta, com a indicação da fala do Jeremy Powell de que corte de juros se aproxima lá nos Estados Unidos, grandes chances de ser agora em setembro, o par reverteu e subiu forte para cima, sendo que a sexta-feira foi o dia de destaque, o melhor dia aí para operar o par. É o que eu falo, as notícias mexem com o Forex, principalmente aquelas ligadas à macroeconomia e política monetária. Vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo nesse gráfico aqui do euro. A estrutura de alta do euro sobre dólar, no meu entender, permanece intacta, com fundos e topos ascendentes, topo fundo, topo fundo, topo fundo, topo fundo. E aqui podemos estar desenvolvendo um novo impulso para buscar um próximo topo, rompendo o centro, o 1,183, para avançar para o topo do canal. Enquanto essa estrutura estiver intacta, essa vai ser a minha visão principal para o euro. Importante para o aumento da probabilidade desse cenário é que haja o rompimento dessa linha, que é uma LTB aqui, tá? E que, se a gente for olhar, vou destacar aqui com outra cor, pode ser um triângulo também. Então, o rompimento para cima desse nível, e vamos dizer que é 1,183, aumentam as chances de uma continuação de impulso de alta e da tendência principal no euro. Importante notar que o par respeitou muitas vezes a M50, essa linha branca, que é a média de 50 dias, e no momento encontra-se com o preço apoiado na média. Tivemos um rompimento, mas que se verificou falso. Suporte no gráfico diário. Temos o nível, primeiramente, do 1,158 e depois um I14. Primeira resistência, 1,1735, depois 1,1830, que é o topo. E avançando, o esperado é que ele vá testar o topo do canal de alta, lá na faixa do 121, ou um pouquinho mais. A falha em romper o 1,1830 pode sugerir um tempo maior de consolidação. E, claro, a perda do canal de alta que está em vermelho vai desmarcar essa visão que a gente está tendo aqui. No H4, a gente trazer um pouco para o tempo gráfico mais operacional, o que parece estar acontecendo é que após esse impulso de alta, uma consolidação,
mercado estaria avançando para um novo impulso. Mas, no momento, batendo nessa resistência do 1,1735, ele precisa avançar aqui para cima do 17,35, passar 1,18 para seguir na sua tendência de alta. E, muito importante, se manter acima do 1,1580. Vamos ver aí o que vai acontecer na semana que vem. Vamos ver agora o iene. A semana do dólar sobre o iene também esteve bastante lateralizada já há algum tempo, né? E aqui, se a gente for até pensar no euro, já há algum tempo que os pares de moedas estão muito laterais, sem sair muito do lugar. O iene ele ficou praticamente sem grandes movimentações durante a semana, sendo que a sexta-feira, pelo motivo já explicado, foi o dia aí com mais intensidade. No gráfico diário, trazendo aqui um pouco para uma visão mais ampliada, a gente está realmente numa situação aqui confusa, tá? Ainda não liberou o direcional do iene para baixo ou para cima, a gente está aqui numa formação de wedge, no prazo maior, que ainda não se definiu, inclusive no curto prazo do diário. Essa aqui, essa formação que é tipo uma cunha, na verdade. E a gente precisa ver o lado e ela vai romper, tá? Não necessariamente ela tem que romper para baixo, ela é uma cunha aqui de baixo, pode sair por cima também, tá? Sair sem maiores sinais de direcional para o iene. Vou ver no H4, olha só como faz preço, né? As notícias macroeconômicas. Olha essa barra de candlestick do iene. Realmente o melhor momento da semana, um momento tão esperado. E aqui uma lateralização muito grande, uma nova resistência que a gente teve na semana. Foi o mercado dentro de um retângulo bem definido, com alguns falsos rompimentos, se você quiser, manipulações, né? Mas, enfim, o compasso de espera, um falso rompimento aqui da resistência do 148, 535, quando o preço ele vem acima do nível e aí, com a fala do Paulo, ele volta lá para o suporte. Por isso que é muito importante quem entra em rompimento, e eu não acho de todo ruim, eu gosto muito, tá? Para falar a verdade, porque é onde o preço fica liberado para andar, e eu vou te mostrar já já aqui no iene, porque mas quando ele é falso, você tem que sair rápido, tá? Porque costuma ir testar o extremo oposto, sair da resistência e testar o suporte. Isso em todos os mercados, tá? Tá operando day trade, mini índice, mini dólar, e muitas vezes na abertura a gente tem um processo de lateralização durante o dia, ele testa a máxima ou mínima, e quando é falso rompimento, ele leva até outro lado. Nada errado entrar em rompimentos. Como eu falei, é uma das operações que eu até mais gosto de fazer, mas a continuação é importante. E olha aqui no iene, o que que a gente tem? Tá vendo essa queda direta aqui, ó, nesta barra? É como se fosse um gap. Você pode interpretar esse tipo de barra como um gap, um vácuo. Por quê? Ali pouco negociou. Teve uma ineficiência de negociação. Em outras palavras, quem quis vender talvez não tenha conseguido vender todo o lote que queria e só conseguiu vender aqui nessa acumulação. Tá? Então, geralmente, esse tipo de movimento, quando há um rompimento verdadeiro para dentro desse espaço, a gente tem uma corrida para fechar
no espaço. E aqui fica um trecho interessante. Tá? Não ocorreu, mas aproveita a oportunidade para estar passando isso aqui. Então, primeira resistência 148, 35. O fechamento desse vazio, desse vácuo, vai estar no 150 e 900. Eu acho que é um pontinho para a gente ficar de olho. Talvez não vá durante a semana, acho até pouco provável, né? Mas no macro, guardar aí o 151, se quiser, para ter o arredondamento. Para baixo, o 146, 530, já coloquei. 146, 780. São os dois primeiros suportes e resistências. No maior, dentro dessa estrutura de perda de volatilidade. E para baixo, assim como eu mostrei para cima, a gente também tem um vazio, tá vendo? Vamos marcar aqui. Olha, aqui, ó, tá? Como se fosse um gap. Que a gente vai fazer é traçar essa linha e ver que ponto que está. 144. Podemos arredondar para 200? Podemos. Tá, 200. Então, é importante também, caso rompa essas duas resistências, ficar de olho para um possível fechamento dessa região. Mas, no mais, achei o mercado bem lateralizado, tá? E acho até que o mais provável é que essa semana continue lateralizado. Eu gosto do princípio da inércia. Enquanto o mercado está em fundos e topos ascendentes, é alta, enquanto está em baixo, fundos e topos descendentes é baixa, lateralizado até que quebre as estruturas, tá? Então, trabalhar de forma objetiva, esperando a quebra da estrutura, para aí sim trocar a visão. Eu acho, então, que o mais provável ainda é uma lateralização. Caso haja uma extensão de preço, as principais que, no meu entender, possa haver, são essas duas que eu mostrei. É necessário aí ver o lado que ele vai estar rompendo. Vamos seguir para o ouro. O ouro é uma commodity? Sim, ele é uma commodity metálica, mas também é uma moeda. Tem um câmbio, né? Aliás, o primeiro câmbio na história foi ouro com a prata. Isso lá para a época do Império Romano. Bom, o ouro, então, a gente vai dizer que ele é uma commodity monetária, tá? E o que ele vem fazendo já há algumas semanas, é um bom tempo já, é esse triângulo aqui. Isso aqui já está até parecendo uma flâmula do que um triângulo, porque já está fechando tanto a angulação, que se fosse definir, eu chamaria aqui de flâmula. Mas o nome para a gente pouco importa, o que importa vai ser ver para que lado vai romper o ouro, tá? É interessante aí ficar de olho nessa movimentação. Não sei se nos próximos 5 dias isso vai ocorrer. Na análise passada, eu achava que o mais provável era até romper para baixo. E o que aconteceu, na verdade, não foi um rompimento para nenhum lado ainda. A gente continua consolidando o ouro. Vamos ver o gráfico H4. Olha, movimento muito forte aí com a fala do Paulo, mais uma vez, e o ouro aí bem dentro de consolidação. Inclusive, eu acho assim, até que para um prazo maior não é tão interessante estar operando esse mercado, sabe? Para um prazo maior, vejo muito indefinido, eu prefiro operar mercados que têm tendências definidas. A gente pode procurar tendências em prazos mais curtos, né? Vou ver aí uma tendência no 15 minutos, que nem está no 15 minutos, mas a gente pode estar procurando. Mas o nosso intuito é ter uma visão maior aqui nessa análise semanal. E, enfim, estou usando aí o diário e o H4.
Foi até a preferência dos meus seguidores. Bom, então os pontos que a gente tem são para baixo. Primeiro suporte, S1. 3.310, S2, suporte 2, 3.268, 70, pode dar uma arredondada aí, 3.408 e o 3.438. Se quiser arredondar para 3.440 ou 3.410, não tem problema, tá? Já que a gente está vendo um gráfico de prazo longo. E o petróleo? Bom, também pouco aconteceu essa semana com o petróleo, ele continua em uma tendência principal de baixa, porém é uma tendência com o espaçamento do canal bem alargado, que permite swings fortes para cima e para baixo também. Tá? Não é uma tendência aí forte para baixo, lateral para baixo, digamos assim, porém pouco aconteceu essa semana. Suporte eu vejo no 60,45, depois 55,30. Resistência eu vejo no 71,30 e depois no 78,70. Vamos para um prazo menor. Eu vou até diminuir ainda mais. Tá, então, a gente tem até uma formação arredondada aqui no H4, petróleo, trabalhando, trabalhando em cima da M50, mas não vou me alongar muito aqui não, tá? Tá com pouca informação para a gente chegar a uma direção mais provável. Bom, vamos ver aqui o índice americano, o SP 500. S&P 500, uma máquina de subir, né? Bom, na análise passada, o que a gente tinha observado era uma condição de sobrecompra, formando divergência de baixa, topos ascendentes e topos descendentes. No indicador IFR, tivemos uma semana realmente vindo para baixo, candles vermelhos. Você vê aqui, ó, a semana que passou. Segunda, terça, quadrado. Segunda, terça, quarta e quinta. E na sexta, uma reversão forte dessa correção, né? Então, apesar da divergência que a gente está observando, é que o S500 ele continua numa tendência principal de alta. Testou a linha inferior do canal com sucesso e fez aqui uma reversão. Testou agora mais uma vez, que engolfou os últimos 3 dias. O IFR bateu na linha de 50 e apontou para cima, sinalizando uma continuação de alta. Então, apesar da divergência de baixa que tivemos e de até nos dias seguintes quedas moderadas, com a na sexta-feira, ele, no meu entender, sinalizou continuação, tá? Até um setup aí de compra no gráfico diário de continuação. Fundos e topos ascendentes, tendência intacta, corretivo apontando para cima. E FR também. Minha visão aqui
é a positiva, tá? Para o SP500, se a gente colocar um gráfico um pouco mais longo, que está no diário, ele até assusta um pouquinho, né? Porque tinha um topo, ele está passando, mas, enfim, vou ficar com essa visão positiva. E aí, aproveito para o seguinte: divergências, elas são sinais que podem ou não funcionar, mas existe um contexto em que ela funciona melhor e outros contextos que ela funciona pior. Contexto que funciona melhor, lateralidade, mercado lateral, como no iene, que é só o IFR, nem chega a ver uma divergência, tá? Aqui tem uma. Topos descendentes, topos ascendentes, sinal legal, mas na lateralidade o sinal do IFR foi muito bom. Aqui embaixo, para compra, aqui em cima para venda. Esse não tocou 70, tá? Reverteu antes. Esse aqui em cima foi maravilhoso. Então, em mercados mais lateralizados, funciona melhor. Ou em mercados que se alongam muito rápido em relação à média. Eu até considero esse último caso como esse contexto que eu estou falando. Uma subida rápida funciona de forma interessante. Agora, na escadinha, que é o caso aqui do S500, ele já vai funcionar pior. Funciona bem também a favor da tendência. Aqui é o sinal do IFR, mas a gente está falando até das divergências, a mesma coisa. Enfim, veja aí um gráfico positivo. E vamos para o G30, DAX 40. Pouco aconteceu, a gente vai ter uma reação mais tímida no DAX, talvez pelo horário. Estava aberto o DAX. Ou pelo euro ter valorizado. Quando o euro valoriza, as empresas exportadoras na Alemanha podem sofrer um pouco, né? Perde competitividade. Enfim, foi uma semana bem lateralizada, poucas mudanças, e a gente continua com esses níveis importantes. O suporte principal para mim está na faixa do 23.400 com o 23, gráfico diário, e para cima, 24.670, 24.700. Seria interessante uma continuação do preço para cima desses níveis para estourar essa grande acumulação para cima, bem lateralizado. Em resumo, então, apesar da sexta ter sido um dia de maior amplitude de preço, o melhor dia para operar na semana, nos gráficos mais longos, poucas coisas aconteceram. A gente teve ali não tivemos nenhum rompimento significativo, o mercado continua embolado em uma consolidação. Essa próxima semana, as novidades e o desenrolar da fala do Powell em Jackson Hole. Então, até semana que vem, quando a gente vai voltar a comentar esses ativos internacionais principais. Um abraço e até lá.